16ª questão. É impossível falar sobre a história única sem falar sobre poder. Existe uma palavra em Igbo na qual sempre penso quando considero as estruturas de poder no mundo. Nkali é um substantivo que, em tradução livre, quer dizer ser maior do que o outro. Assim como o mundo econômico e político, as histórias também são definidas pelo princípio de Nkali. Como elas são contadas, quem as conta, quando são contadas e quantas são contadas, depende muito de poder. O poder é a habilidade não apenas de contar a história de outra pessoa, mas também de fazer que ela seja sua história definitiva. O poeta palestino Mourid Barghouti escreveu que, se você quiser espoliar um povo, a maneira mais simples é contar a história dele e começar com em segundo lugar. Comece a história com as flechas dos indígenas americanos e não com a chegada dos britânicos, e a história será completamente diferente. Comece a história com o fracasso do Estado africano e a história será completamente diferente. A escritora Chimamanda Adichie alerta para os impactos da relação entre história e poder. Na perspectiva de uma instrumentalização política, a disseminação de histórias únicas produz o seguinte impacto. E assim, pessoal, entendidas como enunciados compostos por signos, as histórias únicas carregam valores ideológicos, constroem realidades, influenciando o senso comum. Elas acabam permeando a nossa imaginação, nossa consciência e se cristalizam como informação ou o único conhecimento sobre um determinado lugar ou sobre uma determinada pessoa. É impossível a gente falar sobre a construção da história única sem mencionar a questão do poder, que é justamente o que nós encontramos aqui neste trecho, né? A maneira com que as narrativas são contadas, os sujeitos que contam essas narrativas, as situações em que as histórias são contadas, bem como a quantidade de vezes que esses enunciados se repetem, são questões que relacionam as narrativas às estruturas do poder. Como muito bem afirma Chimamanda, o poder é a habilidade não somente de contar a história de outra pessoa, mas de fazer daquela a história definitiva dessa pessoa. Aqui nós podemos citar os meios de comunicação de massa como sendo um dos principais instrumentos de construção social da realidade. Eles não são meras formas de transporte de informações. Eles são dotados de textos que revelam significados culturais criados em determinados períodos históricos e que estão ligados a transformações comportamentais e mudanças intelectuais objetivas. As mídias controlam a massa através de suas publicações e espetáculos, utilizando-se muitas vezes de histórias únicas para formatar a audiência e criar estereótipos. Ao chamar a atenção para esse perigo das histórias únicas, carregadas de representações ideológicas, Chimamanda ressalta que estas histórias únicas cumprem uma função social que é oposta à da libertação. Elas são utilizadas, sobretudo, para a dominação. Tá bom, pessoal? E é justamente o que nós podemos encontrar aqui na opção B de bola, dominação colonial. Na perspectiva de uma instrumentalização política, a disseminação de histórias únicas produz o seguinte impacto: dominação colonial. Tá bom, pessoal? 17ª questão. Pode-se melhorar o ontem? Aqui nós temos uma tirinha, né? Eu acho que está errado se preocupar com o dia de amanhã. Talvez nós devêssemos pensar somente no hoje. Não, isso seria resignação. Eu sempre espero que o ontem ainda melhore. Meu ponto de partida é a premissa de que todo conhecimento histórico desempenha uma função de orientação. Tanto a ciência da história quanto a memória cultural
compartilham os mesmos critérios que exercem mediação entre experiência e significado. Sem eles, não é possível interpretar a experiência histórica. Uma vez interpretado, o passado ganha, portanto, o status de uma história para o presente. Uma vez carregado de significado para o presente por meio da interpretação, o passado torna-se uma referência apta para orientar o agir e o sofrer humanos. As ideias expostas sobre futuro e presente, explicitadas pelo historiador Ior Hussein, estão indicadas respectivamente em. Então, voltando aqui para o quadrinho, nós temos que uma das personagens diz e defende que a gente não deve pensar no amanhã. A gente deve pensar apenas no presente, no hoje. Mas para Charlie Brown, pensar apenas no hoje é se resignar. E o que deve ser feito para não se resignar? Deve-se pensar também no passado, né? No ontem, buscando justamente com que esse ontem melhore. Até porque a ideia é a de que se o ontem melhora, o hoje também melhora. Buscar a mudança do ontem é também buscar a mudança do hoje, né? Então ele diz: eu sempre espero que o ontem ainda melhore. Então, há esse olhar para o melhoramento, digamos assim, né, do ontem, para que o hoje se transforme, né? Então, pensar apenas no hoje é se resignar para Charlie Brown. Deve-se pensar no ontem, em se modificar este ontem, né? Em ter um novo olhar, né? Um olhar diferente, um olhar transformador para este ontem. Consequentemente, esse olhar transformador para o ontem vai buscar a transformação do hoje. Ok? Então não há aqui essa ideia de inércia, acomodação, abrandamento. Não. Há uma expectativa. Ele espera que o ontem melhore para que se modifique o hoje. Então, o que há aqui é uma expectativa. No que diz respeito ao texto de Ior Hussein, ele diz: todo conhecimento histórico desempenha uma função de orientação. Interpretar o passado é proporcionar um novo status de uma história para o presente. Então vejam, interpretando o passado, esse conhecimento histórico vai fazer com que esse passado ganhe o status de uma história para o presente. Uma vez carregado de significado para o presente, por meio da interpretação, esse passado se torna uma referência para orientar o agir e o sofrer humanos. Então, interpretar o passado é contribuir para uma modificação do presente, para intervir no presente, uma vez que ele orienta o agir e o sofrer humanos. Portanto, a opção correta da 17ª questão é a opção B de bola, expectativa e intervenção. 18ª questão. Eu fico pensando na importância de registrar as histórias, a importância de registrar esses momentos em que as pessoas, em que nós estamos vivendo essa pandemia, porque talvez historicamente as populações que sofreram processos de dominação ou os coletivos que ainda hoje sofrem processos de exclusão, por quaisquer que sejam os motivos, talvez o que sustente esses grupos emocionalmente é a possibilidade da fala, é a possibilidade de contar, a possibilidade de narração. Eu acredito que você contar a sua vivência é um processo de terapia e um processo de cura. A partir da fala da escritora Conceição Evaristo, a importância do ato de narrar vivências históricas está associada à ideia de. Então vejam, ela destaca a importância de registrar as histórias, principalmente dessas populações que sofreram processos de dominação,
sofrem processos de exclusão por quaisquer que sejam os motivos. Ela destaca a importância de se dar voz a esses grupos excluídos, né? O que sustenta esses grupos emocionalmente é a possibilidade da fala, né? Então, o que ainda contribui para que esses grupos consigam lidar com essa situação difícil, né? Principalmente aqui nesse contexto de pandemia, é a possibilidade de eles terem voz, contar, narrar a sua própria história. Então, o que nós temos aqui basicamente, pessoal, é uma importância dada à voz desses grupos excluídos diante dessa situação pandêmica, né? Um fator que poderia dar força a esses grupos é justamente a voz. Ela diz: eu acredito que você contar a sua vivência é um processo de terapia e um processo de cura. Então, o que nós temos aqui é a importância de dar voz a esses grupos excluídos, que é justamente o que nós temos aqui na opção D de dado, construção plurivocal, né? Uma construção que se dá a partir de diversas vozes, as vozes daqueles que estão excluídos, né? As vozes dos coletivos que ainda hoje sofrem processos de exclusão por quaisquer que sejam os motivos. É preciso, portanto, registrar as suas histórias, dar voz a eles, fazer com que eles possam contar a sua vivência. Então, de fato, a partir da fala dela, de Conceição Evaristo, a importância do ato de narrar vivências históricas está associada à ideia de construção plurivocal, né? Uma construção aqui a partir de várias vozes. Opção D de dado. 19ª questão. Nesses poucos segundos de eternidade, 76 mil downloads ilegais já foram feitos ao redor do mundo. 360 raios atingiram a Terra. 18 pessoas morreram de fome. 250 bebês nasceram e eu já recebi 21 novos e-mails. Vivemos conectados em redes, celulares, computadores, Facebooks, Twitters, conference calls. Ansiosos pela próxima notícia, compartilhamos nossa privacidade em redes sociais e de uma máquina para outra, transformamos nossa vida numa live broadcast, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nossa identidade se multiplica, nos fragmentamos sem poder desligar. A percepção do tempo e a concepção de história são caracterizadas no trecho do documentário, respectivamente, como opção C, né, pessoal? Acelerada e presentista. Percebam que nós temos essa aceleração da história com os dados que são divulgados em poucos segundos de eternidade. A percepção de tempo presente nesse trecho, né, é uma percepção acelerada. Então vejam, é importante a gente interpretar e fazer de forma adequada as relações aqui na questão. A percepção de tempo se mostra acelerada neste trecho. E a concepção de história como sendo uma história do tempo presente, né? A gente tem essa perspectiva presentista do hoje, nesses poucos segundos de eternidade. Então, nesse exato momento, a própria pessoa já recebeu 21 novos e-mails, nesses poucos segundos. Então, há aqui uma concepção de história presentista, uma questão relativamente fácil, né? E para ser respondida, basta a gente fazer a relação adequada, né, do comando da questão com o texto que está presente no enunciado. Tá bom, pessoal? Então, a opção correta da questão 19 é a opção C de casa. 20ª questão. Em entrevista à revista Ecoa, ao ser indagado sobre a possibilidade de uma conciliação do modo de trabalho capitalista com os modos de trabalho indígenas, o escritor Daniel Munduruku declarou:
Não é impossível, mas são visões completamente diferentes. Um indígena pode até aceitar trabalhar de carteira assinada, se tornar um bem-sucedido trabalhador da construção civil ou advogado. Mas com certeza, lá no interior dele, vai ter sempre um incômodo de não poder fazer aquilo que ele realmente gostaria. Essa é uma das características da educação indígena, que a gente perde quando entra nesse mundo maluco da cidade. A gente perde a noção de que o tempo é nosso. O tempo não é do outro, não é do relógio, é seu. O indígena que tem um trabalho comandado pelo relógio de ponto de uma empresa vai sempre ter um vazio dentro dele, porque não existe realização quando se é escravo, mesmo que seja das horas. Em sua resposta à entrevista, Daniel Munduruku critica a seguinte compreensão do tempo. Então percebam, né, que no mundo capitalista a produção humana não está voltada em uma primeira instância, né, à reprodução humana, mas sim à produção de algo que vai, né, garantir a existência humana. Então, no modo de produção capitalista, o homem ele não se realiza no trabalho, né? Nessa perspectiva marxista, né? Ele não se realiza no trabalho. Na verdade, o que a gente tem é uma desrealização do próprio homem. No que diz respeito ao indígena, né? Vivendo em comunidade, o seu agir na natureza, ou seja, o seu trabalho, se confunde com a própria realização do ser, né? Então, o indígena ele se realiza no seu trabalho. Agora, quando ele vai nessa perspectiva do trabalho em sentido negativo, né? O trabalho no modo de produção capitalista, ele não se realiza no trabalho. O que a gente tem, na verdade, é uma desumanização desse indígena, né? Estou falando de indígena, mas na perspectiva marxista de todo homem. O homem ele se desumaniza no próprio trabalho, no modo de produção capitalista. Então aqui nós temos a referência feita ao indígena, né, que perde esse agir como algo que realize o próprio ser, né? Ele não tem essa autorrealização no próprio agir. O que ele vai ter é um processo de desrealização. O tempo do indígena não está mais mediado, né, com aquela ação de se produzir, né? Ou seja, esse tempo não se relaciona mais com a própria autorrealização desse indígena. Esse tempo, ele agora é mediado, né? É mediado pelo quê? Pela produtividade econômica. Então, o tempo dele não é mais mediado pela própria produção da sua existência. Ele é mediado pela produção econômica. O tempo está subordinado à produtividade econômica. Isso vale para o indígena, isso vale para nós mesmos, né? O nosso tempo está mediado, está subordinado à produtividade econômica. O nosso mundo da liberdade está subordinado ao mundo da necessidade. E no modo de produção capitalista nós temos uma necessidade econômica. Ok, pessoal? Então a opção correta da 20ª questão é a opção D de dado. E nós finalizamos aqui a correção do Exame Nacional de Acesso de 2022 para a turma de 2023. Tá bom, pessoal? Então é isso. Bons estudos a todos e até a próxima. É com muito orgulho mesmo, né? O meu texto, tanto o texto literário como o texto ensaístico, a poesia, a prosa, nasce muito marcado, aliás, muito marcado não, profundamente marcado pela minha experiência de mulher negra na sociedade brasileira. É uma escrevivência que se dá realmente através dessa vida, né, que é a vida
do povo negro, homens, mulheres, crianças. Eu sou Conceição Evaristo, professora aposentada do município do Rio de Janeiro e escritora. O meu material literário é um material que está profundamente ligado às experiências, né? Às experiências dessa coletividade negra. E é interessante porque talvez essa crítica literária não acredite que a experiência negra que nós, autoras e autores negros, que a nossa experiência, que a nossa vivência possa ser matéria de ficção. Isso é muito contraditório porque nós vamos ver várias obras da literatura brasileira que usam como temática ou que se inspiram, inclusive, nas culturas africanas ou afrodiaspóricas para construir esse texto literário, né? Eu acho que um grande exemplo se você pensa em Os Tambores de São Luís, do Montello, ou se você pensa em Viva o Povo Brasileiro, ou se você pensa nas obras de Jorge Amado, em que as culturas negras estão presentes como temáticas. Então, mas quando se trata dessa autoria negra, quando nós mesmos usamos as nossas experiências, as nossas culturas e transformamos em textos literários, é uma passagem mais difícil. É como se um negro não tivesse o direito de criar suas próprias histórias, de falar de suas próprias histórias. Como a ficção ela não tem esse compromisso com a verdade, e como também o discurso ficcional, no caso dessa literatura que nós criamos, esse discurso ficcional, ele chega justamente cobrindo certa lacuna. O que a história não nos oferece, estou falando história, ciência, o que a história não nos oferece, a literatura ela pode oferecer. Esse vazio histórico ele é preenchido pela ficção. Exemplificando isso que eu falo, acho que assim, um romance brasileiro que cumpriu justamente, que entra nesse espaço lacunar, é o livro de Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor. Ela vai fazer uma pesquisa histórica sobre Luísa Maim, não encontra nada, ela ficcionaliza, né? Ela dá uma vida para Luísa Maim. É muito do que eu tenho feito também. Ponce a Vicêncio é um livro que retoma, a personagem retoma todo o processo de escravização que os ancestrais dela passaram. Essa memória do passado, ela acaba também se fundindo ao presente, e o tempo todo essa personagem ela busca a ancestralidade dela. E é interessante porque é um livro que parte de uma situação ou que vem de uma ideia bem específica, né? Traz essa história da escravização dos africanos e seus descendentes, mas é um livro que acaba convocando várias pessoas, homens, velhos, crianças, brasileiros, estrangeiros, tanto é que ele já está publicado em inglês, francês, espanhol, e está agora no prelo para uma publicação em árabe.